Eu sou a Naruna Costa e você está vendo Salas de Sonhos. No episódio de hoje, o professor Máximo Barro irá falar sobre alguns cinemas que deixaram suas marcas na história da Cinelândia paulistana e cujos imóveis foram demolidos ou modificados de tal forma que hoje são fantasmas nas lembranças dos cinéfilos. No segundo bloco, temos o prazer de entrevistar o maior pesquisador da história do cinema brasileiro em atividade, Antônio Leão da Silva Neto. Autor dos antológicos dicionários do cinema brasileiro, Antônio Leão dedicou sua vida a pesquisar a história do cinema brasileiro e divide um pouco dessa história conosco. Para finalizar este episódio, contamos ainda com os depoimentos de ilustres e ativos personagens da vida do nosso centro. Antônio de Souza Neto, presidente do Instituto Cultural Galeria do Rock, e o senhor Marius Hatsan, hoje com 94 anos e meio, é herdeiro do Cine Bandeirantes, depois batizado como Cine Ouro e Ouro Preto, e hoje é um estacionamento. Boa sessão. O cinema em todo o mundo, a começar pela América do Norte, ele ocupou outras coisas já existentes. Ninguém construiu um cinema, mas ele se apossou de um teatro que foi fechado, que estava em escombros, que eles faziam isso, se apossou de lojas grandes que fechavam, era só colocar cadeira lá dentro e pronto, virava cinema. Era cinema mudo, hein? Bem entendido. O som pouco importava. Com a afirmação do cinema, houve uma inversão dessas coisas. Então, muitas vezes, se fez um cinema para ser apenas um cinema, e depois, como o metro quadrado custava muito, em cima do cinema eles faziam um prédio de apartamentos ou um prédio para uso comercial. Não dava só... O cinema nunca iria render o suficiente para a pessoa que comprou aquele metro quadrado. Então nós temos o primeiro a ser desmontado no centro da cidade foi o Cine Ópera. O Cine Ópera ficava no lugar desse prédio que nós estamos vendo agora, dessa galeria, não é? O Semigaleria que nós estamos vendo agora. Às vezes ele tinha um lançamento simultâneo ao Cine Arte Palácio ou ao Cine Paissandu, mas era por problemas específicos daquele momento, era para dividir um pouco o público de um lado ou do outro. Era de madeira, as poltronas inchavam, a gente, como ele era horizontal, a plateia era horizontal, era difícil você não quebrar o pescoço dentro dele. O som não era o ideal, exatamente por isso os filmes principais eram exibidos no Ipiranga, no Marabá, em outros cinemas, e não aqui no Cine Ópera. Ele ficava na Dom José e ele ficava não de frente para o público, mas de lado. O prédio, a lateralidade do prédio passou a ser a lateralidade do cinema. Você entrava já pelo lado de trás e entrava sem nenhum obstáculo, né? Entrava pelo lado de trás e tinha a tela na frente. Ele não era como outros cinemas que você podia entrar pelo meio da sala. Esse entrava-se só pelo lado de trás. Desde o seu início ele foi um cinema de poucas exigências. O que se projetava lá eram os filmes que não eram os filmes de grande público, não é? Eram os filmes às vezes experimentais, ou que para o espectador brasileiro era filme experimental. Um deles eu me lembro perfeitamente, a estreia do Waterfront, do Marlon Brando, aquele que se passa nas docas, né? Aquele filme de sindicatos e padres, etc. Aquele filme estreou no Cine Ópera, porque eu não sei em qualquer outro cinema de São Paulo que ele podia ser exibido. Ele teve público para 2 semanas por causa do Marlon Brando, mas as coisas ficaram nesses termos, né?
Cine Broadway pertencia à área dos cinemas, eu vou chamar de antigos, porque ele foi feito em 1933. Era um cinema as poltronas de madeira, rinchando a cada um que levantava e etc. Ele teve uma certa vitalidade até 1935, 36, quando começou o Arte Palácio e depois vieram os cinemas modernos. Nesse momento ele passou a ser repetidor. Filme brasileiro que demorava para ser exibido, era exibido aqui. O primeiro filme que o Fenelon fez, antes da Cinédia, ele só chegou ao Cine Broadway 4 anos depois da sua exibição no Rio de Janeiro. Isso dá uma ideia do significado que o Broadway tinha naquela época. O Cine Broadway foi o primeiro cinema da São João, porque o segundo cinema foi o Arte Palácio em 36. E o Broadway é de 33. O processo arquitetônico do Cine Broadway está baseado no Radio City de Nova York, com a parte, o teto todo abobadado, né? com uma série de colunas que fazem com que o som se propague de uma maneira mais correta para o cinema sonoro. Ele veio quando o cinema sonoro, em 1933, não tinha mais possibilidade, o filme teria que ser sonoro. E, a partir daí, já começavam a ter alguns cuidados ao fazer-se um cinema, de não só pensar-se na projeção, mas também pensar-se na audição que poderia ter lá dentro. O Broadway começou com coisa desse gênero, mas ele deixou de ser um filme de classe A muito rapidamente. Ele tornou-se, primeiramente, um cinema repetitivo. Os lançamentos do Cinemetro diziam, assim, tacitamente, este filme só será exibido, no mínimo, daqui a 60 dias, no Cine Broadway. Dizia tudo. Ou você vem agora, ou durante 2 meses você não vai ver esse filme. E vai vê-lo lá, não mais no nosso cinema. Isso constava. Ele era um cinema de repetição. Os poucos filmes que ele lançava eram mais os classe B da Columbia, os classe B da RKO, os classe B da 20th Century Fox, porque os classe B da Metro eram lançados no Cine Metro, né? Nos outros. Mas o Cine Broadway deixou para os mais antigos um certo ar de coisa assim, de experimentação nova. Na Avenida São João, o Biafora dizia, a Avenida São João naquele momento ainda não estava calçada, os trilhos estavam à mostra, imaginem. Ao atravessar a avenida você pulava os trilhos, os 4 trilhos, 2 de ida e 2 de volta. Era assim para você chegar. O cinema antecedeu-se à própria evolução que a cidade, que o centro da cidade estava tendo. Você tinha agora um cinema de classe numa rua primitiva ainda. Cine Bandeirantes. A inauguração dele foi poucos meses. Eu não me lembro se ela foi poucos meses anterior ou posterior ao Cine Ópera que nós vimos lá em cima. Ele também, apesar de lançador, não eram os melhores filmes que vinham, que tinham a sua primeira projeção no Cine Bandeirantes. Mas ele tinha uma parte interior muito agradável, toda ela feita de recortes do bandeirismo paulista. Era um lugar muito agradável para a gente assistir cinema. De excepcional era um local reservado que havia na parte superior, onde que era o balcão. Havia uma espécie de um camarote, uma coisa blindada, que era exclusiva para quando o Roberto Carlos assistia a filmes aqui dentro. No terceiro andar estava sediada a produtora Panfilmes, do Mazzaropi. E um andar acima pertencia ao dono
de um dos mais antigos cinemas de São Paulo, que depois ele degringolou, ele só passava cowboy de quinta categoria, que era o dono do Pedro II. Depois de muitos anos, ele foi adquirido pelo Sapinto, que fez uma reforma interna, baseando-se no Barroco Mineiro. Então o cinema passou a chamar-se Ouro Preto. Havia uma decoração cenográfica, toda ela baseada nas coisas de Ouro Preto. E eles tentaram uma reorganização com outros, com filmes franceses, levemente picantes, né? que pudessem ter público, e tinham um determinado público. É o público que ia lá já se adaptando para aquilo que viria a ser o público do erótico e depois do explícito. Bandeirantes, depois Ouro Preto, fecharam e tornaram-se garagens. Ainda hoje são garagens. Uma visita ao Bandeirantes é muito interessante porque a gente vê os destroços. Vê um cinema sem as poltronas, utilizada por outra coisa, mas os destroços ainda estão presentes, porque ninguém destrói as laterais, custa muito dinheiro. Então você vê altos e baixos relevos de Bandeirantes. O Cine para Todos ficava na Dom José de Barros, no início dela, bem em frente à igreja de Santa Ifigênia. Eu vi cinema lá na primeira e na segunda fase. Na primeira fase, você entrava pela lateral. E para ir na geral, que é onde eu frequentava, você entrava não pela frente, mas pelo lado de trás. Você subia uma série de escadas e lá em cima, e aí você tinha a geral dele. Também ele totalmente de madeira. Foi lá, isso é inesquecível para um garoto de 17, 18 anos, foi lá que eu assisti em reprise o filme da Hedy Lamarr, que estava proibido em todo o mundo. A Hedy Lamarr nua. Era um filme sueco. Ela fez esse filme na Suécia. Não sei por que, numa época de tantas restrições, acabaram passando o filme na íntegra. Na íntegra. Mas passaram num cinema que não era bem um cinema da São João. Era a 200 metros da São João. Os demais filmes que passavam lá eram já os filmes populares que você ia assistir nos bairros. Os cowboys, os filmes de família, alguns musicais. Há um momento em que o Para Todos fecha, ele fica vários meses em reforma e quando ele volta, então ele, além de ser um cinema, na sala de espera e na lateral dele já tem lojas. Isso é muito importante, significa que o metro quadrado não dava só para sustentar um cinema. Você precisava de algumas coisas afins, né? Assim como hoje você vende malha, camiseta, pipoca. Era proibido você, em cinema de bairro, era proibido você levar pipoca. Alguém que tirava o drops e fazia aquele ruidinho assim, todo mundo... Todos os ouvidos cultos. Né? Em cinema de bairro tinha isso, né? Não se admitia coisa desse gênero. Agora, para sobrevivência, se vende pipoca e se diz que aquilo faz parte do espetáculo. Não faz, não. Essa imagem ainda é bastante assim. Uma noite eu e 3 amigos meus que frequentávamos a Cinemateca e outras coisas, nós fomos lá para assistir um filme muito interessante do Burt Lancaster, com aquelas coisas. Ele que era um ex-artista de circo, fazia muito bem, né, com paralelas e tudo mais. E, de repente, entra pela lateral o primeiro time do TBC. Sérgio Cardoso, Nídia Alicia, Gembinski, não sei onde tanta gente junta daquela segunda-feira, porque só na segunda eles tinham descanso, ou eles foram ver exatamente um filme alegre para eles esquecerem os outros 6 dias que eles iam todas as noites repetir a mesma coisa no palco do TBC. Então o momento de desfastio deles foi aquele lá que ficou para sempre
na minha lembrança. Meu nome é Antônio Leão da Silva Neto, sou conhecido como Leão. Desde os tempos de escola, todo mundo me chama de Leão. E um apaixonado por cinema. A primeira experiência que eu tive no cinema foi... Minha mãe me levou para ver Branca de Neve e os Sete Anões, que era um filme produzido pelo Walt Disney, que todo ano ele voltava em cartaz. Todo ano, e os pais levavam os filhos para assistir. Mas a primeira experiência que eu tive, mesmo sentindo o cinema fisicamente, foi através do meu tio, irmão da minha mãe. Ele tinha um projetor 16mm mudo, projetor alemão. E ele alugava filme. Na época você alugava filmes. Que nem você alugava um DVD, essas coisas, você ia no centro de São Paulo, na Fotótica, na Sinótica, você alugava. E ele alugava esses filmes e vinha no domingo, ele vinha em casa e projetava esses filmes pra gente. Então eu lembro que de domingo à tarde, depois do almoço, tal, ele ia lá, montava aquele projetor, era mudo, não tinha som. E projetava aqueles filmes e eu fiquei fascinado com aquilo, com aquela imagem na parede, tudo. Eu fiquei encantado com o cinema desde ali. Depois de alguns anos eu acabei... Meu pai fez um negócio com meu tio e eu peguei esse projetor. Acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Meu tio morava na Aclimação e eu morava no Ipiranga, no Moinho Velho. Eu fui buscar esse de ônibus, era um ônibus elétrico, eu fui buscar esse projetor na casa dele. Isso eu tinha o quê? 11 anos de idade. Aí eu ia na Boca do Lixo, pegava pedaços de filme. Naquela época a Boca estava fervilhando, então tinha aqueles tambores de lixo, cheio de filmes lá dentro. Os caras jogavam negativo, jogavam filme, tudo embrulhado. Só que a maioria era 35mm e o meu projetor era 16. De vez em quando aparecia um pedaço de filme 16, que aí eu passava no meu projetor. A minha adolescência, minha infância e adolescência dentro do cinema foi no Cine São Vicente, depois no Cine Anchieta, que era também no Moinho Velho, e no Cine Samarone. Eram os 3 cinemas que eu frequentava ali do Ipiranga. Eu vi muito filme do Bruce Lee no centro de São Paulo, né, que na época ficou início dos anos 70, né? Eu ia com os meus amigos ver os filmes do Bruce Lee. Depois veio Spielberg, eu gostava de ver os filmes do Spielberg, Tubarão. Esses filmes ia várias vezes no cinema para ver, né? Tudo no centro de São Paulo. Eu não gostava muito de ir no cinema de bairro porque era muito ruim, cara. Quando eu consegui esse projetor, eu comecei a colecionar filme. Inclusive conheci o seu Manfredo, que era o cara que formou toda uma geração de colecionadores. O seu Manfredo tinha uma loja na Rua Aurora que ele vendia filme 16mm. Ele falava assim: filho, você tem que comprar o projetor sonoro, você está com o projetor mudo, isso aí é ruim, você não tem som, não sei o que e tal. Eu falei: mas seu Manfredo, eu não tenho dinheiro e tal. Aí eu comecei a trabalhar. Com 14 anos eu comecei a trabalhar como office boy. Aí eu comecei a ter dinheiro para comprar os filmes. Aí eu ia lá no seu Manfredo, comprava um filminho pequenininho, um documentário, comprava um filminho maior, né? Eu lembro que o primeiro longa-metragem que eu comprei, você não vai acreditar o que eu vou te falar, mas foi o Cangaceiro. O primeiro longa-metragem completo. E comecei a colecionar filme brasileiro. Eu gostava de cinema nacional. E os outros colecionadores que eu passei a conhecer já sabiam: o Leão só gosta de filme brasileiro. Aí quando aparecia um filme brasileiro, os caras vinham oferecer para mim. Ô, você quer comprar? Quer trocar? Tal, porque eu acabava comprando outros filmes como moeda de troca. Quando o cara aparecia com um filme brasileiro, quer trocar pelo filme tal? Eu trocava. Fui montando um acervo muito grande de filmes brasileiros, que cheguei a ter mais de 300 filmes. Entre documentários e longa-metragem, tudo, que eu acabei vendendo para a FAAP, esses filmes. Faz uns 10 anos, mais ou menos, eu vendi para a FAAP, tá tudo lá. É sobre o filme Easy Rider, que eu tinha uma cópia, né? O Sem Destino. Eu tinha uma cópia desse filme em 16mm. E esse filme é totalmente maluco, né? E eu lembro que nós fomos projetar ele, e esse filme veio em vários rolos. E eu, na hora de montar, eu inverti um dos rolos. Então, na hora que eu estou passando o filme lá, nós estamos projetando, a gente trabalhava com 2 máquinas, né? Estou projetando lá, daqui a pouco a moto fica de ponta cabeça, assim. Então, o Peter Fonda vindo na estrada fica a moto, daqui a pouco a moto fica ao contrário. Aí todo mundo: pô, o que aconteceu? O que aconteceu?
Aí eu falei, não, que o filme é meio maluco mesmo, não aconteceu nada. Tal. Daí o Arquimedes falou, Léo, o rolo tá invertido. Aí eu peguei, eu tava com outro rolo na outra máquina, já peguei e falei, bom, eu vou soltar outro rolo, nós vamos perder uns 10 minutos de filme. Não, inverte, sala lotada, né? Tinha umas 200 pessoas. Aí eu fui lá no projetor e pá, desliguei uma máquina, liguei a outra e soltei. Mas a história como pesquisador que você perguntou, começou assim. Tudo nós temos que contextualizar. Hoje você tem o Google, você tem a internet, você entra lá, coloca no Google, aparece tudo, né? Você não tinha. Então você imagina, nós estamos falando dos anos 70. Então eu ia lá no seu Manfredo, comprava um filme do Zé Trindade, por exemplo. Aí eu queria informações sobre aquele filme. Se ganhou prêmio, se não ganhou, quem trabalhava no filme, porque às vezes o filme ele não tinha todos os créditos, sabe? Eu não tinha informação. Não tinha lugar nenhum. Aí eu comecei a ir em biblioteca, pesquisar, não tinha informação. Comecei a ir, só a Cinemateca Brasileira que eu não ia nessa época. Mas eu ia muito nas bibliotecas e não achava nada sobre esses filmes. De vez em quando saía um recorte no jornal, que aquele filme ia passar na televisão, então saía. Aí eu peguei e falei, pô, mas livros, vou atrás de livros. Achei livros, somente livros sobre cinema americano, cinema europeu. Então eu comecei a montar um arquivo sobre o cinema brasileiro. Então, por exemplo, quando eu ia atrás da ficha, eu colocava o dia que passou na TV. Na frente era o filme, com as fotos, tudo, tinha ficha técnica, tudo. E atrás tinha umas linhas assim que eu anotava o dia que passou na televisão. Ó, passou na Globo tal hora, depois tal dia passou na TV Cultura tal hora, eu ia anotando. Cara, eu cheguei a ter 5.000 fichas. Eu tinha um arquivo fabuloso e as pessoas começaram a ir na minha casa para fazer consulta comigo. Ô, você pode me ver aí o filme tal? Só filme brasileiro. Aí eu pegava filme tal. Eu tinha ficha do filme, com a ficha técnica, tudo. E começou a ir jornalistas na minha casa para pegar informações, porque não tinha, que hoje você entra, aparece, não tinha isso aí. Não tinha livros, não tinha revista, nada. E as pessoas falavam para mim, pô, por que você não faz um livro? 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 Aí foi quando surgiu a ideia de fazer um livro sobre os astros brasileiros. Astros e Estrelas do Cinema Brasileiro, que é meu primeiro livro, que é fruto desse arquivo de fichinhas, né? Que isso gerou depois quantos livros você escreveu? 10 livros. Foi 10 livros. E esse arquivo eu doei para metodista, está lá até hoje. Os alunos que fazem manutenção. Então foi assim que surgiu, que eu comecei minha vida como pesquisador, mediante uma necessidade minha, como colecionador. Cinema para mim é magia. É uma coisa que inventaram no século retrasado e é uma magia que permanece até hoje. Então, se você, por exemplo, fizer essa entrevista que está fazendo comigo, fizer com meu filho tem 24 anos, ele vai no cinema, toda hora. Ele vai falar para você a versão dele do que acontece hoje, mas ele vai falar para você da mesma magia do cinema, só que do jeito dele, do jeito que acontece hoje. Mas a magia é a mesma. Quer dizer, o cinema, como dizia o Rubens Evaldo Filho, é uma sala fechada, uma cortina fechada, tudo luz apagada e a projeção do filme, né? Isso é a magia do cinema, que isso não acabou, permanece e vai permanecer ainda por muito tempo. E essas salas, você acha que eram templos mesmo? Eram templos do cinema, templos de magia. Eram templos onde você ia para se divertir e você se divertia. Se o filme era triste, você saía do cinema triste. Se o filme era alegre, você saía alegre. Se o filme era um filme cabeça, você saía de lá pensando para tentar entender e assistir de novo. Né? O filme do Bergman, por exemplo, né? Do Stanley Kubrick, por exemplo. Às vezes tem que assistir 2, 3 vezes para entender o filme, né? Então o fato de você ir no cinema e depois voltar para ver o mesmo filme é porque você gostou do filme, gostou de tudo e você quer ver de novo para entender alguma coisa que você não entendeu da outra vez, né? Isso pertence à magia do cinema. Meu nome é Antônio de Souza Neto,
eu vi uma partezinha desses cinemas, né? O Cinemetro, eu fui muitas vezes assistir filmes no Cinemetro. Aqui no Paissandu eu fui em todos, né? Já fui no Marrocos, no Ipiranga, no Cine Paissandu. Então era realmente uma diversão. Era um momento assim de muita magia, de muito encantamento, né? Para as pessoas que viveram essa época, tiveram a sorte de viver essa época, falam que era um período muito romântico, né? Onde os grandes namoros, os casamentos aconteciam nesses encontros, né? Era a grande fuga das menininhas que vinham para os cinemas com as amigas, e ali acabavam acontecendo encontros românticos, e a partir dali vieram as últimas grandes famílias da década de 60 que estão aí presentes até hoje, já com uma nova geração, né? Cada pessoa, em cada fração de segundo, é uma emoção, é um sentimento. Agora, você imagine essa emoção em 24 fotogramas, em 24 fotografias. Como essa emoção, ela se transporta e ela cresce dentro dos espectadores de uma maneira magistral que emociona. Qualquer um fica emocionado em ver uma película dos grandes cineastas. Porque quando as pessoas entram numa sala de cinema, ela mostra e concentra muita energia, muita emoção, porque é um coletivo olhando e buscando alguma coisa que vai lhe fazer bem. Então a sala de cinema é um centro de energia fantástico. Agora, eu diria que essa sala de cinema, ela não precisa ser fechada como num grande templo, né? Como numa grande igreja onde as pessoas vão fazer suas orações. Eu acho que a sala de cinema ela pode estar fora, pode estar no público, ela pode estar no espaço, mas que carrega essa mesma emoção de concentrar pessoas, de concentrar elementos, de concentrar energias, de concentrar prazer, emoção. E isso é fundamental para o ser humano. Quem não quer viver uma experiência de emoção? Todos nós estamos procurando a todo momento, que é uma coisinha simples chamada felicidade. Essa é a grande busca que as salas de cinema oferecem. Meu nome é Marius Arantes Ratza. Eu sou descendente de espanhol, português, por parte de mãe, e de austríaco e alemão por parte de pai. Eu estou com 94 anos e meio, nasci e vivendo sempre em São Paulo. Isso foi em 1937, a companhia Serrador fez um negócio com a minha avó, de fazer o cinema. Então, eles pagavam o aluguel do terreno durante 20 anos. E depois de 20 anos, então, entregavam o cinema, prontinho, sem qualquer outra despesa para minha... Só que eles não cumpriram. No fim dos 25 anos, eles não cumpriram e continuaram a usar, e dizendo que eles iam, porque tinha uma cláusula de que a locação seria de 4 contos de réis. E quando chegasse ao término, eles teriam que entregar, e se não entregasse, teriam que pagar 26 contos de réis. Só que com a inflação, os 26 contos de réis era menos do que os 4 mil iniciais, do que os 4 contos iniciais. Então nós demoramos 25 anos para receber o prédio de volta. Naquela ocasião era o Cine Bandeirantes. E tinha, na parte bem superior do prédio, da entrada, tinha um dístico de bandeirante. Era uma chapa de ferro que tinha um bandeirante, com um chapéu bem grande, né? E isso depois enferrujou e eu não mandei fazer de novo. Houve uma mudança, nós então alugamos para a concorrência do Serrador.
Porque cinema tinha uma característica muito grande. Você não podia ter um cinema. Sem a falência. Você tem que ter uma rede de cinemas. E esse prédio aqui teve uma característica muito interessante quando ele foi construído. Foi alugado para 4 companhias de cinema. Então, cada andar era uma companhia de cinema. E justamente na parte em que eu estou aqui, os 4 andares, aqui é diferente esse pedaço. Esses 4 andares, nesta parte, eram os depósitos de... Então, cada um tinha um quarto desse pedaço para guardar os filmes. E em cima tinha uma caixa d'água de 1000 litros, com um selo, um sprinkler e um selo de chumbo. Em que se o celulóide pegasse fogo, derretia o chumbo e espargia a água. Porque o celulóide naquela época pegava fogo, com toda facilidade. Se ia ao cinema, de repente saía uma labareda, você viu uma labareda. Aí parava o filme, emendava e tocava para frente. O Cine Bandeirantes, nós tivemos aqui ocasiões de ter fila no quarteirão. Eram 2 bilheterias, fazendo. A sala de espera bem grande, o lugar onde tinha a máquina de projeção, ficou um lugar vazio. Mas é um lugar pequenininho, né? Com a escada, você subir, está abandonado. Se você for perto do palco, do lado esquerdo ainda tem uma parte digamos, dos bandeirantes e talvez uns animais, alguma coisa, ainda está, foi feito em gesso e está lá até hoje. É bastante interessante. E aí, assim, ficam esses resquícios meio os fantasmas de uma outra época, né? Tipo... Outra época, que não volta mais.